Bom dia a todos, espero que vocês estejam bem. Iniciaremos a nossa aula corrigindo os exercícios do dia 1º de junho. Questão 1. A figura abaixo representa um terreno retangular. Quanto mede o perímetro e a área desse terreno? Então, para calcular o perímetro, eu preciso somar as duas alturas e as duas bases desse retângulo. 5 mais raiz quadrada de 6, mais 5 mais raiz quadrada de 6. 8 menos a raiz quadrada de 6, mais 8 menos a raiz quadrada de 6. Eu juntei os valores 5 mais 5, 8 e mais 8. Raiz quadrada de 6 mais raiz quadrada de 6 dá 2 raiz quadrada de 6. Menos a raiz quadrada de 6 com menos a raiz quadrada de 6 dá menos 2 raiz quadrada de 6. 5 mais 5 dá 10, 8 mais 8, 16. 10 com 16 dá 26. 2 raiz quadrada de 6 com menos 2 raiz quadrada de 6, eu posso cortar esses valores que são opostos. Então, o perímetro desse retângulo mede 26 metros. Para calcular a área, basta multiplicar a medida da base pela medida da altura. 5 mais raiz quadrada de 6 vezes 8 menos a raiz quadrada de 6. Aplicando a distributiva, eu tenho 5 vezes 8, que é igual a 40. 5 vezes menos a raiz quadrada de 6 dá menos 5 raiz quadrada de 6. Raiz quadrada de 6 vezes 8 dá 8 raiz quadrada de 6. Raiz quadrada de 6 vezes menos a raiz quadrada de 6 dá menos a raiz quadrada de 36. Repeti o 40. O menos 5 e o 8 acompanham a raiz quadrada de 6. Então, menos 5 com 8 dá 3, raiz quadrada de 6. Menos a raiz quadrada de 36, então vai ficar menos 6. 40 tira 6 dá 34, mais 3 raiz quadrada de 6. A raiz quadrada de 6 é aproximadamente 2,4. Então, 3 vezes 2,4 dá 7,2. 34 mais 7,2 é igual a 41,2 metros quadrados, que representa a área desse retângulo. Questão 2. Quanto mede o perímetro e a área do quadrado? O quadrado é uma figura geométrica com 4 lados iguais. Então, para calcular o perímetro, basta multiplicar o tamanho do lado, que é 2 mais raiz quadrada de 3, por 4. Então, 4 vezes 2, 8. 4 vezes a raiz quadrada de 3 dá 4 raiz quadrada de 3. A raiz quadrada de 3, o seu valor é aproximadamente 1,7, como eu coloquei, na questão. Então, 4 vezes 1,7 é 6,8. Então, 8 mais 6,8 vai ser igual a 14,8, tá? Então, 4 vezes 1,7 é 6,8, mais 8 dá 14,8 centímetros, o perímetro do quadrado. Para calcular a área, basta multiplicar o tamanho do lado pelo seu valor. Lado vezes lado.
2 mais raiz quadrada de 3 vezes 2 mais raiz quadrada de 3. Aqui eu apliquei a distributiva, mas poderia elevar essa medida ao quadrado. 2 vezes 2, 4. 2 vezes raiz quadrada de 3 dá 2 raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 3 vezes 2 dá 2 raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 3 dá raiz quadrada de 9. Agora eu vou juntar os valores comuns, tá? Repetir o 4. 2, que acompanha a raiz quadrada de 3, com 2 vai dar 4 raiz quadrada de 3. A raiz quadrada de 9 é 3. 4 mais 3, 7. Multipliquei o 4 por 1,7, porque é o valor aproximado da raiz quadrada de 3. 4 vezes 1,7 dá 6,8. Somando com 7, dá 13,8 centímetros quadrados a área desse quadrado. Número 3. O resultado de o quadrado de 12 vezes a raiz quadrada de 2. Então, nessa questão aqui, nós temos potência de radicais. Basta elevar o fator 12 e a raiz quadrada de 2 ao quadrado. Então, esse valor vai representar a quantia que preciso depositar ao banco para pagar uma conta. Qual é o valor da conta? Elevando 12 ao quadrado dá 144. Elevando a raiz quadrada de 2 ao quadrado, eu posso cortar o índice com o expoente. Por isso que ficou 144 vezes 2. Então, o valor da conta é de R$ 288. No número 4, ele pede para calcular o perímetro de um triângulo que tem 3 lados medindo medidas diferentes. Então, antes de somar, eu preciso fatorar o 8, o 32 e o 128. A fatoração de 8 é 2 ao cubo, que eu posso escrever dentro da raiz quadrada como 2 ao quadrado vezes 2. A fatoração de 32 é 2 à quinta, que eu posso escrever dentro da raiz quadrada, como 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2. A fatoração de 128 é 2 à sétima, que eu escrevi dentro da raiz quadrada, como 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2. Todos os radicandos que estão ao quadrado, eu vou retirar da raiz. Então, ficou 2 raiz quadrada de 2, mais 2 vezes 2, que dá 4 raiz quadrada de 2, mais 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8 raiz quadrada de 2. Agora, eu vou somar os fatores. 4 mais 2 mais 8, tá? Porque todos eles acompanham a raiz quadrada de 2. Essa soma de 4 com 2 e com 8 dá 14 raiz quadrada de 2. Na questão, eu pedi para substituir a raiz quadrada de 2 por aproximadamente 1,4. Então, 14 vezes 1,4 é igual a 19,6 centímetros, tá? Então, o perímetro desse triângulo é 19,6 centímetros. Questão 5. Introduz o fator externo no radical. Para introduzir um fator dentro do radical, basta elevar, tá? O fator é um número que está fora da raiz,
ao valor do índice. Então, na letra A, eu preciso elevar o 7 ao quadrado, porque eu tenho uma raiz quadrada. Então, ficou dentro da raiz quadrada 2 vezes 7 ao quadrado. Então, vai dar 2 vezes 49, que é igual a raiz quadrada de 98. Na letra B, eu preciso elevar o fator 2 à quarta potência, porque a raiz é quarta. Então, ficou raiz quarta de 3 vezes 2 à quarta. 2 à quarta é igual a 16. Então, 3 vezes 16 vai dar raiz quarta de 48. No número 6, dividindo-se o índice do radical e o expoente do radicando por um mesmo número, tá? Então, eu preciso encontrar um divisor comum entre o índice e o expoente do radicando, que seja um número diferente de zero. Simplifique cada um dos seguintes radicais. Então, eu tenho o índice 8 e o expoente 2. 8 e 2 dá para dividir por 2. 8 dividido por 2 dá 4. E 2 dividido por 2 dá 1. Então, a resposta da letra A fica raiz quarta de 3. Na letra B, nós temos raiz 12ª de 5 elevado à sexta potência. O índice 12 e o expoente 6, eles podem ser divididos por 6. 12 dividido por 6 dá 2. E 6 dividido por 6 dá 1. Por isso que a resposta ficou raiz quadrada de 5, tá? Basta encontrar um divisor comum entre índice e expoente para simplificar. Última questão, questão 7. Escreva sobre a forma de um único radical. Então, aqui eu tenho um produto de radicais. Basta multiplicar os índices. Na letra A, índice 2, que é raiz quadrada, da raiz oitava de 13. Multiplicando índice 2 por 8, da raiz 16ª de 13, porque o índice passa a valer 16. Na letra B, eu tenho raiz sétima da raiz cúbica de 7. Vou multiplicar o índice 7 por 3. 7 vezes 3 dá 21. Então, a resposta final é raiz 21ª de 7. Deixei um pensamento aqui para vocês, tá? Estou torcendo pelo sucesso de cada um e qualquer dúvida, estou à disposição para ajudá-los.